Olá, turma, tudo bem? Vamos ao nosso módulo 2 para a gente ver um pouco da agroecologia no campo, no meio rural. Quando a gente pensa nas soluções para o campo, a gente precisa considerar o sistema de produção vigente aqui no nosso território. O sistema de produção vigente é o modelo de agricultura monocultural. A agricultura em larga escala, ela é monocultural, ela promove o plantio da mesma espécie em grandes áreas do território. Então, essa questão da agricultura, ela é bastante preocupante, porque a monocultura, ela prejudica muito o solo, né? Ela exaure os recursos naturais daquele solo, e para ela se manter, ela precisa muito de puxar muita água, puxar muito recurso. Então, esse é uma técnica que tem sido usada largamente e a gente fica preocupado com ela. Então, vamos ver hoje a agricultura no campo. O modelo agrícola atual, como eu estava comentando com vocês, é a agricultura entrópica, que a cada ciclo o sistema perde energia, o solo empobrece e precisa de mais aporte de nutrientes externos. Então, a pecuária, o Brasil usa muito da pecuária extensiva, poucos animais por território. Então, largos territórios sem árvores, né? Muitos acreditam e não deve ter nenhuma árvore, o boi fica preguiçoso. Tem algumas conversas nesse sentido, né? E então esse modelo de pecuária, a gente tem a cada ciclo de produção uma perda. Então, esse é o modelo agrícola vigente aqui no nosso país. Um exemplo que a gente tem também no território do Espírito Santo são as grandes terras do domínio do eucalipto, o domínio monocultural do eucalipto. Então, quando a gente para pensar nesse modelo tradicional de agricultura, a gente vê esses modelos, eles fracassaram, tanto ambiental como socialmente, em vários lugares, e são extremamente degradantes. Imagina se acontecer alguma praga com eucalipto, igual aconteceu a vassoura de bruxa lá na Bahia. Aí você tem um abandono da cultura, a empresa vai embora e acontece com as pessoas, fica uma total miséria. Então, é um modelo e não pensa no conjunto, né? Nem no ambiente, nem nas pessoas. É um modelo que visa um lucro para poucos, um lucro rápido. Mas existem alternativas que a gente pode usar a agricultura. Uma outra coisa que eu não comentei é o aporte enorme de água e os sistemas produtivos do agronegócio consomem, né? Não sei se vocês já viram o que é um pivô central. É uma haste e gira e bombeia uma quantidade muito grande de água para o sistema de plantação. Então, quando você é feito isso em larga escala,
você consome uma quantidade de água enorme. Então, vamos ver agora um pouco dos sistemas alternativos. A busca por um modelo em equilíbrio e levou esses sistemas a serem implementados. Desde os anos 80, a gente tem muito conversado sobre agriculturas alternativas, agricultura de vários tipos de agricultura e vem chegando no século XX. Os sistemas agrícolas alternativos, chamados coletivamente de agroecologia ou agrofloresta, visam o equilíbrio entre as plantas, o solo, os nutrientes, a luz solar, a umidade. Existem micro-organismos no solo. E uma busca pela autonomia dos agricultores. Esse modelo da agrofloresta, os sistemas agroflorestais, eles também se preocupam com a autonomia do território, do agricultor, e o agricultor ter o direito à sua soberania alimentar, ele ter direito ao seu próprio alimento e ficar liberto da escravidão das sementes, por exemplo, das sementes geneticamente modificadas, e a planta não gera elas sementes, então ele tem comprando pacote de insumo, pacote de sementes, então ele fica completamente dependente dessa fonte de sementes geneticamente modificadas. Então, é um modelo e gera essa autonomia. Então, ele veio para contrapor ao sistema tradicional, que é o mais empregado, o mais utilizado no território. Então, a outra questão também é a abordagem e garante a própria nutrição da família do agricultor e a venda da produção. Então, eles conseguem uma renda e conseguem manter a vida em função da agricultura. Num sistema equilibrado, a gente fica também menos suscetível a pragas e a doenças. Os sistemas agroflorestais, eles têm essa... Assim eles atingem uma maturidade, eles conseguem ter esse equilíbrio. Nós vimos há pouco a pecuária extensiva. Então, num modelo agrícola alternativo, você consegue fazer um consórcio de pecuária, uma agricultura no sistema agro-silvopastoril. Então, você precisa de uma área menor para os animais, tem mais animais no território menor, então a pressão sobre o ambiente natural e esses animais exercem, ela é reduzida. Vamos ver um pouquinho do manejo do solo. A gente, quando pensa no solo, o solo ele é a base, os pés, a sustentação das plantas que estão ali no sistema. Então, muito da intuição do agricultor vai ajudar a fazer o manejo correto desse solo. Então, justamente essa intuição é chave nesse processo. Quando a gente pensa em solos bem estruturados, a gente pensa em algumas coisas que você precisa no solo
como dizia a Ana Maria Primavera, né? Ela estabelecia muito um conjunto de premissas que o solo deve ter para você conseguir um solo saudável, né? Então, solos bem estruturados, com micro-organismos, um solo bem aerado, fertilizado. Então, essa biodiversidade do solo ajuda na estabilidade da produção biológica. Cada organismo do solo tem um papel funcional para a questão de nutrientes. A proteção contra eventos climáticos severos, excesso de chuva, de vento, evita a erosão. Então, também você tem um solo estruturado, também você ajuda a manter a estabilidade do seu sistema. Um bom desenvolvimento das raízes é desejável. O sistema radicular abundante, ele também promove a saúde do solo. E, por último, a própria confiança do agricultor no que ele está fazendo. Ele vai se sentir livre para a tomada de decisões quanto ao manejo e à recuperação daquela terra. Então, agora a gente vai ver um pequeno vídeo para a gente entender um pouquinho dessas relações. A agricultura convencional vê o solo como uma esponja, como uma coisa morta, como uma massa inerte, na qual ele vai depositar alguns nutrientes e a planta é uma espécie de uma máquina que processa esses nutrientes e devolve para ele uma espécie de alimento. Então o solo é uma coisa que não existe, o solo é irrelevante no processo da agricultura convencional. Essa agricultura convencional está condenada, ela já está em fase terminal, porque ela é baseada em petróleo. Essas coisas que o homem coloca no solo, que são os adubos químicos, são todos produzidos a partir de petróleo. Com a crise do petróleo, essa agricultura também, esse modelo de agricultura também vai aprofundar o seu declínio. Além disso, esse tipo de agricultura gera uma planta fraca, uma planta que não conseguiu sintetizar no seu processo de formação uma cadeia complexa de nutrientes que faça com que ela seja uma planta rica. As plantas produzidas no processo da agricultura convencional são ocas, elas são apenas nitrogênio, fósforo e potássio. E elas são muito frágeis a ataque de insetos e de outros animais. Quando eu olho para o meu próprio umbigo, eu vejo competição, ou eu ou você. Mas quando eu mudo meu olhar e eu começo a olhar para o ecossistema, eu percebo que o leão, quando come a gazela, os dois estão colaborando para que aquele ecossistema chamado savana aumente em complexidade e em vida. Quando um gafanhoto olha um milharal e ele dizima o milharal, o que ele está fazendo? Ele olhou aquela planta doente, aquela planta mal formada e disse: essa planta está atrapalhando esse ecossistema, eu vou retirá-la daqui. Então ele vai lá e arranca o milharal. Quando ele vê uma planta saudável em relação ecológica com o seu meio ambiente, ele não vai comê-la. O problema não é o grilo, o problema somos nós que não sabemos plantar. O maior problema do agronegócio é essa ideia de que agronegócio não produz comida, agronegócio produz dinheiro. Se preservar o meio ambiente ou produzir um alimento saudável desse dinheiro, eles fariam isso. A galera do agronegócio não tem nenhuma ideologia. A única ideologia que eles têm é o lucro. Se eles precisarem matar 5 milhões de brasileiros com doenças terríveis provocadas por veneno, qual o problema? Agora vamos ver mais um pouco. Vamos ver. Vocês já pararam para pensar que tem um monte de nomes? É agrofloresta, agroecologia, permacultura, agricultura sintrópica, orgânicos.
há um mundo de nomes, né? E que isso tudo significa? Então, vamos primeiro pensar na agrofloresta, os sistemas agroflorestais. Os sistemas agroflorestais ou vieram muito o nome original eram sistemas agro-silvipastoris, porque você considera também o sistema de pastagem, a pecuária, então você integra tudo. Então, as espécies lenhosas são cultivadas em consórcio com outras espécies herbáceas, espécies de crescimento rápido. Todas são plantadas juntas e surge essa ideia justamente para a possibilidade de você, uma proteção maior do sistema de combate a pragas. Uma modalidade da agrofloresta é justamente a agricultura sintrópica. A agricultura sintrópica ela vem como uma especialização da técnica da agrofloresta, no sentido de você estar sempre buscando uma solução biodiversa, tentando acelerar os processos de ganho energético no sistema. Então, para conseguir uma floresta produtiva. Aqui uma imagem do sítio Semente, em Brasília, quando ele estava sendo implementado, bem no iniciozinho, numa área degradada, começou, no meio do cerrado, começou a plantar e começou a fazer uma agrofloresta nesse território. Então, nem toda agrofloresta é sintrópica, isso é muito importante a gente perceber essa diferença, né? Os sistemas agroflorestais, eles podem ser um consórcio agrícola, mas, no caso, a agricultura sintrópica ela é livre de veneno e de insumos, e caracteriza a agricultura sintrópica, ela planta tudo junto, misturado, e não usa nenhum elemento externo ao sistema. Então, a poda e vai ser o combustível da transformação. À medida que você poda e joga os galhos picados de volta ao solo, você vai nutrindo e a cada ciclo a colheita vai ser melhor, o solo vai se estruturando mais. Então, trabalha muito com a sucessão ecológica e que o sistema vai do simples para o complexo. Então, a complexidade da vida vai acontecendo a cada ciclo produtivo. Essa é a agricultura sintrópica, é justamente o sistema que a gente está usando aqui para fazer o plantio em terra urbana, né? Então, a gente apresenta para vocês essa agricultura sintrópica. A agrofloresta, como nós trabalhamos na agricultura sintrópica, é uma forma de você associar espécies muito diferentes, de ciclos de vida diferentes, de tempos de colheita diferentes numa mesma área. Isso começa desde a hortaliça, que se colhe como rabanete, que se colhe com 30 dias, 35 dias, até um mogno, que eu vou aproveitar a madeira dele com 25 anos. Então essa associação é que a gente chama de agrofloresta bem diversa, ou de floresta biodiversa, ou no caso, para colocar todo o sistema, simplificando e diferenciando ele de outros, nós estamos chamando de agricultura sintrópica. Que eu também assim, explico esse nome, agricultura sintrópica, falando que é uma forma de você colocar os conceitos da agroecologia todos juntos na prática, né?
Então essa agroecologia, ela se distingue da agricultura orgânica, por exemplo, porque ela tem um passo a mais, que se chama redesenho. O redesenho na agroecologia é você perceber como é que é o ambiente que você está trabalhando, e para que você tenha permanência nele, para que você possa permanecer incluído nele durante muitos anos ou séculos, você precisa redesenhar a agricultura que era feita ali. Então esse redesenho, a agroecologia, vamos dizer assim, ela já prevê esse redesenho, porque ela também já estudou em sistemas muito antigos que a humanidade pôde sobreviver em ambientes durante séculos, né, ou até milênios, fazendo redesenhos muito inteligentes, como os arrozais da Tailândia, como os terraços dos Incas, e para dar alguns exemplos, né, bem conhecidos. Existem muitos outros sistemas tradicionais de agricultura que fizeram redesenhos inteligentes. Agora a agrofloresta tem uma vantagem, ao meu ver, que a grande parte do mundo é florestada, pequenas partes só próximo dos polos que não tem floresta, ou então no centro de desertos. E a gente pode usar a dinâmica da floresta a favor da agricultura. É isso que a gente pretende fazer e faz, né? E procura adaptar para cada lugar, para cada condição climática. O principal diferencial que eu vejo em termos da agricultura em geral é você mostrar que é possível trabalhar com a diversidade maior, né? Como a natureza faz. Quando você deixa de capinar um pedacinho desses aqui, vão surgir às vezes 30, 40 espécies. Então, com o tempo, né? Vamos dizer, com 2 anos. Tem um sistema lá que eu plantei na Embrapa, numa área degradada. Em 2 anos já tinha 54 espécies. Eu plantei só 36. Então entraram outras, né? Então a natureza faz isso o tempo todo. Então a gente mostrar que é possível trabalhar com a diversidade mais alta, você já está num caminho melhor. Esse ambiente com cacau encerrado. Quando o João me disse que estava plantando cacau, eu sei que ele é corajoso, né? Mas eu falei, vamos ver, né, o que dá aí. A agrofloresta para recompor o ambiente, para restaurar áreas degradadas, né? Isso eu mostrei na Embrapa com aquele sistema que eu plantei em 99, mas assim é mais rápido. Lá hoje, você não viu, né? Lá hoje tem uma florestinha. Tem uma florestinha, o pessoal considera uma matinha, né? Mas era uma área degradada quando eu comecei. Isso aqui mostra que a mudança que houve no ambiente é uma coisa realmente significativa. E aqui são 3 anos de manejo, quer dizer, você conseguir toda essa mudança no ambiente só com 3 anos é uma coisa que merece ser vista com mais cuidado. Não é por ser cacau, mas o que nós estamos vendo? Cacau, café, plantas exigentes, cítricos também são, não tanto quanto esses primeiros, mas são plantas exigentes. E também de água, né, como a bananeira, estão convivendo muito bem. E como funcionam os estratos? Bom, esse é um conceito às vezes difícil para quem não pensou nisso ainda, né? Mas a floresta tem degraus, como se fossem andares, né? Então os estratos são isso, por exemplo, o café. O café é uma planta de subbosque, ou seja, ele vive sob a sombra de árvores, né? Na natureza ele é assim. Então nós estamos trazendo o café para uma condição que é favorável a ele quando você planta também ele no subbosque. Ele vai ficar muito mais tempo produzindo bem e vivendo melhor quando ele tiver nessa condição, né? Ele tem menos estresse, tem mais condição de produzir mais com menos insumos. Da mesma forma, todas as outras espécies elas se organizam nessas camadas, que são de acordo com o ciclo de vida e principalmente com a necessidade de luz e de nutrientes de cada uma dessas espécies. Então aqui não sei se você pode mostrar para cá, Paulo. Aqui tem um bom exemplo de vários estratos, né? Lá em cima o eucalipto do estrato emergente, que é uma planta que vai precisar sempre de luz intensa. Ela não aceita ficar sombreada por nenhuma. O eucalipto vai ficar por cima de todos. Ele vai rapidamente subir. E isso tem plantas inclusive de ciclo curto que também são emergentes, como o milho. Ele não vai aceitar nenhuma espécie de sombreamento. Logo abaixo do eucalipto, aqui é a copaíba. É uma planta de extrato alto.
essa aqui. É uma planta de extrato alto, ou seja, ela fica com a parte da copa sempre no sol, mas ela aceita a convivência com outras bem próximas dela, no teto da floresta. Então ela ocupa o teto da floresta. Às vezes ela demora para chegar lá, ela vai se desenvolvendo até chegar no extrato alto. Ela não é tão exigente como o eucalipto de luminosidade. Aí tem plantas do extrato médio, como esses cítricos. Esses citros aqui, né? Os cítricos em geral são plantas de extrato médio. Então elas vão poder viver sob a copa de plantas do extrato alto e do extrato emergente. A bananeira também aqui ocupa o extrato médio. Bem que em alguns lugares ela está fazendo o papel de extrato alto, mas ela é do extrato médio, com a grande maioria das variedades. Depois nós temos o extrato baixo, que é onde está o cacau, onde está o café. São plantas que vão exigir sombra de outras. Exigem sombra de plantas do extrato alto principalmente, e emergente. E ainda tem o extrato rasteiro, que aqui praticamente não está ocupado, mas que pode ser aproveitado e deve ser melhor aproveitado nas nossas agroflorestas. Que aí você tem o aproveitamento completo da luz do sol. Que o único limitante que a gente tem para produzir na terra é a luz solar. E a luz solar, com 1% da luz solar, todos os processos bioquímicos da vida acontecem, né? Então a gente tem uma grande quantidade de luz solar ainda não aproveitada, que uma parte é refletida e volta quando o solo está muito mal coberto, a cobertura do solo está muito inadequada, né, com desertos, por exemplo. Grande parte dessa luz solar é perdida de volta para a atmosfera e uma parte para o espaço. Grande parte se transforma em calor e a gente não aproveita nos ciclos vitais. Se você tem toda essa estratificação, esse cuidado de usar a espécie de vários estratos, você está aproveitando muito melhor um insumo que é a nossa grande riqueza, né? E também aproveita melhor a água, porque quando um sistema está bem estratificado, a água também vai ser melhor aproveitada. Porque além de eu ter esse cuidado com a estratificação, eu vou ter cuidado com a cobertura do solo, né? Mostra aqui. O solo sempre coberto por matéria orgânica é fundamental para você ter uma atividade biológica. Olha aqui os bichinhos que estavam vivendo debaixo desse tronco da bananeira, que já está bem seco, mas mesmo assim ainda ele serve para abrigar a fauna. Isso aqui é macrofauna do solo, são animais visíveis a olho nu. Eles estão trabalhando mesmo nessa hora, perto do meio-dia. Tem uma diferença enorme em relação ao solo que estiver completamente descoberto lá fora, que pode estar agora, numa hora dessas, com mais de 70 graus. Onde nenhuma vida já é possível, não é mais possível. Então essa estratificação ela tem um efeito cascata, vamos dizer assim, né? Quanto mais tempo passa, melhor os efeitos dela. Que é o que a floresta faz. Uma floresta ela não estraga os lugares como a agricultura nossa em grande parte faz. Ela melhora os lugares, ela melhora o microclima, melhora ele distribui melhor as chuvas, ela faz com que o ar não seja tão seco como no caso do cerrado. Ele tem uma umidade mais favorável. Você vai ter condição de um número muito maior de espécies poder viver naquele lugar, e principalmente espécies que produzem madeira, que vão ser as principais melhoradoras de solo. Quando uma árvore cresce, os galhos dela começam a cair, depois um vento derruba grande parte da copa, aquela madeira que vai para o chão é um dos principais insumos, vamos dizer assim, se a gente puder chamar de insumo, né, da natureza, para que a vida continue existindo. Ou seja, ela vai criar solo mais rico do que era anteriormente, né? E isso acontece sucessivamente ao longo do tempo. Em cada clareira que é formada, existe essa renovação, de sempre espécies mais exigentes poderem colonizar aquele lugar. Então aqui você vê o café, uma planta tão exigente, produzindo no meio da seca no cerrado.
Então, a gente tem também a permacultura, como sendo um modelo também, e trabalha muito o desenho da estrutura dos ambientes sustentáveis. Então, ele trabalha com vários conceitos e vão desde a ocupação do terreno até a construção de estruturas mais elaboradas, como lagos, o sistema de irrigação e fertilização. Então, a permacultura ela tem algumas semelhanças com a agricultura sintrópica. E os orgânicos, é claro, os orgânicos são os mais famosos. Como que a gente não vai falar deles, né? Como eu tinha falado anteriormente, na primeira aula de abertura sobre os orgânicos, a gente tem, e o orgânico, por base, ele devolve ao sistema tudo que lhe foi retirado. Então, ele tem todo um conjunto de exigências e as certificadoras imprimem, né, ao produtor de orgânicos, né? Ele, na realidade, o orgânico, ele trabalha a terra só em um pacote de insumos orgânicos. Então, a preocupação o uso do solo continua sendo com aporte de elementos externos. Então, ele é um pouco parecido com a agricultura tradicional, só ao invés de usar veneno, ele usa adubos, tem os insumos também para poder manter o solo vivo e saudável. Então, é um outro modelo também e é bem difundido, né? E bastante exigente em termos de certificações, de normas. Então, esses são os orgânicos. Muito bem, vamos lá, vamos voltando agora. Agora eu queria trazer para vocês um pouco da agrofloresta, conservação e sociedade. A gente pensar nas diferentes culturas quando a gente fala da agrofloresta. Primeiramente, vamos ver a questão da conservação. Quando a gente promove a implementação de um sistema agroflorestal, um sistema sintrópico, você está deixando de aportar para a sua plantação uma série de elementos estranhos àquele ambiente. Você não vai botar mais veneno, não vai botar mais fertilizante, tudo isso não vai mais entrar. Então, vamos ver por que isso daí é importante para a conservação. Quando você trabalha com espécies da fauna ameaçada, por exemplo, como é que você vai conservar essas espécies? Se elas não tiverem mais ambiente, elas só vão poder ser conservadas em conservação in situ, conservação em zoológicos, em parques, em áreas fechadas. Então, você não consegue conservar uma espécie sem conservar seu ambiente. Senão, ela simplesmente vai ser... Se ela não tiver ambiente, ela vai ser levada pelo cardume, como está aí na imagem. Vamos tomar um exemplo, o bioma Mata Atlântica. É o bioma e boa parte da população brasileira vive. Muitos de nós vivemos na Mata Atlântica, eu inclusive.
A Mata Atlântica, ela perdeu mais de 90% da sua vegetação original. E, por outro lado, mais de 60% da população humana que ocupa o território brasileiro vive dentro do território do bioma Mata Atlântica. Então, se nas terras da Mata Atlântica tem tanta gente e retraiu tanto a vegetação, o que vocês acham? A gente perdeu 90% dessa biodiversidade e a gente tinha na Mata Atlântica ou não? Na realidade, nós não perdemos. Essa biodiversidade, ela está dentro das terras protegidas. Então, dentro dos territórios das unidades de conservação, das RPPNs, das áreas extrativistas, nós temos essa biodiversidade. Ninguém quer morrer. Ninguém. A gente está vendo agora, ninguém quer. Então, os bichinhos, as plantas também, vão tentar dar um jeito de arranjar um lugarzinho para elas poderem manter suas vidas. Então, onde são esses lugarzinhos? São nos oásis, nos lugares onde tem os ambientes naturais. Então, se você consegue proteger esses ambientes, você consegue proteger a vida silvestre. Então, as zonas de amortecimento e as unidades de conservação, zonas de amortecimento são os territórios do entorno da área protegida. Então, quando você faz o desenho, você tem o contorno legal da terra protegida, e em volta desse contorno, você tem uma área considerada uma área tampão, uma zona de amortecimento. Se nessa zona de amortecimento, nesse território, você usá-lo para a prática solidária dos sistemas agroecológicos, você vai estar ampliando a área de vida dessa biodiversidade. Aves, por exemplo, podem sair da terra protegida e voar para fora, para se alimentar, para usar um abrigo, porque você não tem veneno, você não tem nada impeça ela de ampliar a sua área de vida. E, ao mesmo tempo, você evita os efeitos danosos, que são problemas que tem nos territórios a conservar, que é a questão do efeito de borda. Alguns problemas envolvem, inclusive, ela pode servir também, essa área plantada próxima à terra protegida, como um corredor ecológico, um corredor de fauna, de passagem de animais para poder aumentar a sua área de vida. Então, a prática dos sistemas agroflorestais, combinada com ações de conservação, ela é extremamente interessante, é muito positiva de ser praticada. Então, vamos defender essa ideia, vamos levar essas ideias aos gestores de áreas protegidas para ver se a gente consegue que esse princípio avance. Essa é uma ideia que a gente tem defendido muito nos nossos trabalhos. Então, se você tem o território protegido e o entorno com uma prática agrícola ambientalmente amigável, você vai substituir os conflitos entre a área protegida e os vizinhos do entorno, os sítios, pela cooperação. Vai aumentar os polinizadores para estar plantando em volta da área protegida, vai aumentar as sementes, a biodiversidade, o solo de boa qualidade também vai permear para essas áreas de entorno. Porque o que acontece hoje em muitos territórios, a gente tem o vizinho, tem horror à unidade, porque a unidade é uma caixinha fechada, ninguém entra lá, ninguém pode ter acesso,
Então, se você cooperar com o seu vizinho, tiver um diálogo, tanto a área protegida como a população do entorno vão se beneficiar dessa relação. Se você tiver uma agricultura ambientalmente amigável no entorno dessa área protegida. Essa cooperação é extremamente saudável para o meio ambiente e para as pessoas. E vão ter um ambiente com mais solo melhor, mais água, mais animais, alimentos com mais qualidade também no sistema produtivo. Então, é um sistema ganha-ganha. Se a gente utilizar as UCs como se fosse um farol e pudesse iluminar toda a sua volta e atividades produtivas aconteçam de forma sustentável em todo o seu território de entorno. Uma proposta de associação de pessoas com a terra protegida é a hipótese da permanência. Como a gente tem caiçaras da Mata Atlântica vivendo dentro das terras protegidas. A gente tem indígenas Pataxó vivendo dentro das terras protegidas, como nós temos no Monte Pascal, os povos indígenas dentro do território da área protegida. Então, essa experiência da hipótese da permanência, ela foi construída como sendo um caminho possível para a busca da conservação ambiental. Se esses povos sempre viveram dentro do território, e o território está em estado de boa conservação, é porque eles souberam muito bem cuidar dele, né? Então, eles têm que sair, né? Não precisa sair, eles já estão lá, já estão preservando. Então, essa hipótese da permanência, essa ideia, ela trabalha muito nesse viés, e essas populações são guardiãs da floresta. E elas devem ficar ali. Essa é o princípio norteador da hipótese da permanência. Então, nesse livro, Agrofloresta, Ecologia de Sociedade, essa proposta ela é lançada. Então, leiam, é uma obra bem interessante e ilustrativa para vocês conversarem. Então, na visão da hipótese da permanência, a presença da população humana, ela sim pode ser benéfica. Então, a gente ter práticas agrícolas ambientalmente amigáveis, elas vão somar com as ações de conservação. Porque se você tiver uma agricultura de simbiose com a floresta, você vai ter um sistema produtivo, as pessoas vão ter o seu ganho e o meio ambiente preservado vai continuar ali como sempre esteve. Então, esse é um diferencial diante do que existe hoje para os critérios de proteção estão no SNUC, né, no Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Considerar essa possibilidade de estabelecer essa hipótese da permanência para contribuir com ações de conservação. Quando a gente pensa na hipótese da permanência, a gente está pensando também na abundância dos produtos do plantio e também na qualidade de vida que essas pessoas alcançaram por ficar nessas terras protegidas. Então, essa ideia que traz essa hipótese da permanência.
Uma outra experiência também é interessante da gente comentar, e agora nós tivemos, nos últimos 15 anos, um aumento das universidades em vários pontos afastados de grandes centros. Nós temos universidades no Vale, a exemplo, né? No Vale do São Francisco, a gente tem universidades públicas. No Recôncavo da Bahia, a gente tem no Baixo Sul, no Vale do Jequitinhonha. No norte do Espírito Santo, nós temos universidade pública. Então, você não tem mais a universidade somente na capital. O que isso proporciona? Um acesso ao conhecimento por pessoas e não tinham essa possibilidade de poder alcançar o ensino superior. E hoje, passados cerca de 15 anos desse processo de implementação e criação de várias novas universidades, universidade no extremo sul da Bahia também, Porto Seguro, Teixeira de Freitas também tem. Então, vários pontos com formação de nível superior, e as pessoas desses lugares, e são bastante afastados da capital, terem acesso a esse ensino superior. Então, o que está acontecendo? As pessoas tiveram essa formação universitária e fizeram seus mestrados, seus doutorados, elas retornam agora para os seus territórios com conhecimento. Aqui, por exemplo, nesse exemplo da agrofloresta do Ilombo Tenondê, é um exemplo desse caso. Ela retornou da formação universitária e implementou uma agrofloresta. Vocês veem aí a imagem em 2010, 2012, quando foi implementado o sistema agroflorestal no território quilombola. Então, a filha do Ilombo retornou ao seu território com condições de promover uma mudança positiva na sua comunidade. Esse processo de volta dos filhos da terra pode proporcionar várias coisas boas para quem vive no território. Porque aquela pessoa está retornando com uma formação, com uma base, um alicerce, e aquilo ali pode ser um farol para entrar no lugar. Então, você fortalece, melhora as condições. Então, também contribuindo para o sucesso da conservação biológica. Quando a gente pensa em economia solidária, a gente pode considerar algumas coisas interessantes. A prática agroflorestal, ela pode promover a autonomia dos povos e o uso da sociobiodiversidade da melhor forma. Então, essa é uma rede que tende a crescer e está se formando. E os territórios tradicionais e o seu direito ao saber, de ter o acesso à informação, a poder fazer a diferença e ter a sua autonomia, não ficar dependendo do turista que vai para lá, dependendo de ser empregado de pousada e outras coisas que a gente sabe que acontecem nos territórios dos povos da Mata Atlântica.
Então, essa economia solidária, ela traz soberania alimentar, autonomia e empoderamento para os povos tradicionais. Agora vamos dar um fechamento. Quando a gente pensa em povos tradicionais, a gente pensa em diversidade, em pluralidade. Então, eu trouxe aí uma história dos Pataxó, que a gente viveu um tempo próximo do território Pataxó, conviveu com eles, foi extremamente prazeroso. Então, fica aqui uma pequena homenagem a esse povo guerreiro, que a gente teve esse orgulho de ter convivido. Nossa gente vivia feliz, tinha muita caça, muito peixe, tinha muita fruta, nunca faltava terra boa. Os índios sempre moraram nessa terra. Foi o índio que morou primeiro nessa terra. Então, essas frases são do povo Pataxó. Estão publicadas no livro. Aqui, uma homenagem à nossa Zabelê, pajé da aldeia Tibá, em Cumuruxatiba, no sul da Bahia. O pensamento do dia, dessa vez, um pensamento feminino, da Fabiana Peneireiro, agrofloresteira, doutora, e promoveu vários cursos de agrofloresta no território da Mata Atlântica e da Amazônia, e tem curso online dela também, maravilhoso, e ela organizou em São Paulo. Então, ela deixa aí algumas palavras de incentivo para quem é o filho da terra e respeita a terra. Esses são dizeres que ela fez no trabalho dela de finalização de doutorado. Eu fiz uma adaptação aí para vocês, para compartilhar. E para fechar, material suplementar desse módulo 2, nós temos o vídeo, Vida em Sintropia, o filme Amazônia e Sociedade Anônima, e retrata a luta dos povos Munducuru para fazer a autodemarcação do seu território. Na ausência do poder público, demarcar as suas terras, eles mesmos demarcaram. Então, o filme retrata as manifestações e o movimento e esse povo lá do Tapajós fez para a demarcação. Ele foi exibido na Mostra de Cinema Ambiental, Mostra Ecofalante, e costuma acontecer em junho. O ano passado esse filme foi exibido. E também deixo com vocês o livro do agrofloresteiro Ernest Gott, Agricultura Sintrópica, segundo Ernest Gott. O livro não é dele, mas é baseado nos seus depoimentos. Eu vou deixar um material suplementar também, Agricultura Sintrópica na Mata Atlântica. E é uma apostila com anotações do curso que o Ernest oferece. Gente, é isso. Terminamos nosso módulo 2. Eu quero agradecer a presença de vocês.
nos encontramos no próximo módulo. Tá bom? Até breve, gente. Tchau. Mais um complemento. Nós temos um trabalho possível de ser realizado envolvendo o tipo, a ideia da agricultura sintrópica é não usar veneno, a simbiose com a floresta. Então, eu vou deixar com vocês agora um material que é um projeto que nós queremos desenvolver na região da Mata de Tabuleiro. E a gente está vibrando para que isso se torne realidade. Então, vou deixar com vocês o projeto, o videozinho que nós preparamos sobre o conteúdo dele. Vocês observarem, essa é uma ideia, ela pode ser replicada em outros territórios da nossa Mata Atlântica. Então, eu deixo com vocês essa nossa contribuição sobre a presença dos agricultores no entorno da área protegida para contribuir com uma melhoria do ambiente de uma forma geral. Vamos assistir? Entre o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, uma intensa mata se espalhava. Conhecida como Mata de Tabuleiro, é cortada pelo rio Itaúnas. Desde a metade do século XXII, essa paisagem vem sendo brutalmente modificada. Nos últimos anos, ciclos de seca e salinização indicam transição para um clima semiárido. O rio Itaúnas, junto à vila de Itaúnas, mal chega ao mar. A antiga floresta foi praticamente tomada pelo eucalipto, pela cana-de-açúcar e pelas extensas pastagens. No Vale do Itaúnas, 3 áreas protegidas, a Reserva Biológica do Córrego do Veado, a Rebio Córrego Grande e a Floresta Nacional do Rio Preto, abrigam as maiores matas preservadas, onde vivem várias espécies de peixes de riacho, ocultos sob a vegetação submersa. Tais fragmentos de mata são considerados pequenos oásis de conservação no meio de tamanha degradação. A pergunta que fica é: esses oásis bastam? Serão eles suficientes para a preservação das suas próprias espécies e das espécies dos seus entornos? O problema vai além da visível perda da mata e dos córregos. Nessas terras, comunidades ribeirinhas que praticam agricultura de subsistência e pesca dependem das águas do Itaúnas para viver. Estamos convencidos que, se não houver uma mudança em relação às práticas agrícolas, não será possível mudar a paisagem degradante que ora domina a região e que impede a vida digna de seus habitantes e seus ecossistemas. Nossa proposta é ajudar as UCs na conservação da biodiversidade e fortalecer socioambientalmente a região. Como as UCs estão muito pressionadas pela prática agrícola em seu entorno, não basta estudar os organismos aquáticos. É preciso restaurar os ambientes e dignificar a vida do trabalhador no campo. É preciso mudar de uma agricultura conflitiva para um modelo de agricultura que se beneficia da conservação. Será possível isso? A agricultura sintrópica nos mostra que sim, podemos revitalizar esses territórios. A agricultura sintrópica é um modelo que produz várias culturas ao mesmo tempo: hortaliças, frutas, sementes, madeira, junto enriquecendo o solo com a própria matéria verde gerada no sistema. A difusão dos sistemas agroflorestais entre os agricultores da região aparenta ser um caminho próspero para alcançar sucesso na recuperação dos rios e matas. O que vamos fazer é acompanhar esse processo de transformação, monitorar a fauna aquática, avaliar parâmetros da água e das espécies indicadoras de qualidade ambiental, fazendo o manejo necessário.
Iremos também desenvolver um programa de comunicação, abrir um canal de diálogo envolvendo a escola agrícola vizinha a Rebio Córrego do Veado, bem como os agricultores do entorno das outras 3 UCs. Sobre como o manejo correto da agricultura evita o fogo na floresta. Sobre a melhora da qualidade e quantidade das águas. Sobre como pequenos peixes respondem a essas alterações benéficas em seus ambientes. Sobre como a agricultura pode ser capaz de mudar a vida das pessoas com alimento e fartura. E como sim, podemos recuperar áreas degradadas protegendo a Mata Atlântica de Tabuleiro e sua biodiversidade. De novo, mais uma observação para vocês. A gente está chegando no final desse módulo e eu queria chamar a atenção do material suplementar que vai ficar disponível para vocês referente a esse conteúdo. Eu deixei um videozinho, eu gravei com um grupo de amigos lá no Córrego, e é o projeto que a gente faz de recuperação da mata ciliar de um riacho, e é o módulo de amanhã. Então, eu deixei a parte a conversa sobre a água doce, para vocês verem o ambiente natural, como material suplementar desse módulo. Assistam. É um conteúdo bem bacana sobre riacho. Nós temos também mais uma observação, que é sobre a questão das literaturas que existem disponíveis sobre a agricultura sintrópica. Quando a gente começou a movimentar isso, buscar esse conteúdo há 10 anos atrás, a gente estava trabalhando na Rebio Córrego Grande, fazendo esse trabalho, e nós pensamos que seria uma solução possível, né, para o norte do Espírito Santo. E quando você visita as reservas do norte do Espírito Santo, os problemas que algumas reservas têm, como a Rebio Córrego do Veado, de disponibilidade de água, são coisas assim de cortar o coração. A água fica... As nascentes estão fora da reserva, então o gestor da unidade tem que pedir ao fazendeiro para abrir as comportas para poder entrar água dentro da reserva. Eu vi os peixinhos dentro de pocinho, o rio se tornou temporário, né? A montante tem um lago de barragem. Por isso a gente resolveu começar a pensar na sintrópica. Essa visão do Córrego Grande foi muito, muito sentida para nós. Então, tinha muito pouca literatura, mas temos bastante agora. Então, eu vou deixar algumas coisas aí para vocês, e vocês querendo outras, a gente tem na página do nosso projeto, a gente tem uma biblioteca, e vocês podem acessar, e eu vou deixar disponível para vocês o link da biblioteca. Tá bom? Mais uma coisa, eu vou deixar também um material suplementar, alguma coisa sobre os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e a agrofloresta beneficia as ODS, tá? Então, essa transversalidade também, em relação à conservação, é muito relevante da gente trabalhar. Então, gente, vamos lá, né? Até mais!